Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Zubeldia ainda não foi demitido, isso é lastimável, hein? Diretoria não toma nenhuma atitude contra o técnico Zubeldia que está acabando com o nosso time, hein? O tricolor fecha aí a contratação da renovação de contrato aí do jogador Marcos Antônio da Lazio, isso aí. E também São Paulo tem interesse em Biel, atacante aí, ponta esquerda, que atualmente está no Sporting de Portugal. E se muito mais no vídeo de hoje, já deixa seu like também, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. No dia seguinte do Vasco, depois da boa vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Aqui no Vasco, clima leve depois da vitória por 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi, que fez o Vasco se afastar um pouco da zona de rebaixamento e também encerrar um jejum incômodo. Não vencia na casa do tricolor paulista desde 2012. Com o resultado de 3-1, o Vasco também encerra uma sequência sem vencer fora de casa, ainda não tinha conquistado uma vitória como visitante nesse campeonato brasileiro. E um duelo recheado de jogadores com destaque no lado cruz-maltino. A gente pode escolher. Paulo Henrique completou 100 jogos e deu 2 assistências no jogo. O trio de ataque todo funcionando, cada um fazendo um gol. Nuno Moreira segue em grande fase no Vasco. Pablo Verratti chegou a 8 gols nesse campeonato brasileiro. É o artilheiro do Brasil e o artilheiro do Vasco no ano. E o Ryan, que tem sido o grande mascote de Fernando Diniz nessa passagem sobre o Vasco, também numa grande atuação, marcando gol e tendo destaque no ataque. No meio-campo também, Felipe Coutinho brilhou, além daquele lance driblando 5 jogadores de uma vez. Ele deu muitos passes importantes também, foi fundamental na armação do time do Vasco. E o Felipe Coutinho, que tem crescido cada vez mais sob o comando de Fernando Diniz e tem vivido agora uma fase decisiva no futuro aqui no Vasco. O contrato dele de empréstimo com Aston Villa vai até o final de junho e ele vive agora um momento para rescisão com o time inglês e poder assinar um vínculo em definitivo com o Vasco. Eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho que com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe. Aí, Fernando Diniz, que agora há pouco segue ainda acompanhando a NBA, na NBA House, fã de basquete também, o Diniz. Bom, vamos para o lado derrotado, o lado do São Paulo, onde Zubeldia segue com o respaldo da diretoria, que entende o seguinte: vai esperar o técnico ter o time completo para avaliar melhor o trabalho do treinador. O repórter é o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, apesar da derrota para o Vasco no Morumbi, terceiro tropeço consecutivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o time está apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento. A diretoria tricolor não pretende trocar de técnico. Os dirigentes entendem que seria injusto demitir Zubeldia, já que o treinador argentino vem sofrendo para armar o time com muitos desfalques. Nessa partida contra o Vasco, foram 8 desfalques. O São Paulo segue sem os principais jogadores, como Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, Marcos Antônio, todos que devem retornar depois da parada do Mundial de Clubes. Esse é o principal motivo para o São Paulo manter o comandante. As boas campanhas nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil também pesam a favor do treinador argentino. Outro ponto que influencia na permanência de Zubeldia é o bom relacionamento que ele tem com os jogadores, o apreço que todo elenco tem com o técnico argentino. Além disso, tem o aspecto financeiro do clube e também a escassez de treinadores no mercado. Se demitir Zubeldia, o São Paulo teria que pagar multa e ainda procurar outro nome no mercado que se encaixe na situação financeira do clube. Não é fácil para um time que convive com graves problemas financeiros. Por isso, a tendência é de permanência do técnico Luiz Zubeldia. Ele sai de férias a partir desta sexta-feira e deve retomar os trabalhos no dia 26 de junho para a sequência do Campeonato Brasileiro e também oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil. Porque eu acho importante. O São Paulo teve a última briga de forma escancarada para não cair no Campeonato Brasileiro em 2017. Na ocasião, o São Paulo, então, vou até puxar esses números aqui corretamente para vocês. Na ocasião, então, dessa briga para não cair,
o São Paulo, nas 12 primeiras rodadas, tinha 11 pontos somados. Em 25, tem 12 pontos somados. Tem um ponto a mais. Mas tem um detalhe. Em 2017, foram 7 jogos fora de casa. Aí esses primeiros, São Paulo perde 6 e empata 1. E 5 jogos em casa, que na época o São Paulo venceu 3 jogos em casa. E a gente sabe muito bem que naquela temporada, 2017, teve a chegada do Hernanes, que trouxe muito impacto, que foi o que salvou o São Paulo em linhas gerais, né? Então a chegada do Hernanes faz o São Paulo não cair, mas teve o fator casa, Fernando Camargo. São Paulo em casa, até na época de oscilação maior, tinha o Morumbi como a sua principal valência. Em casa era muito difícil jogar contra o São Paulo, e era o São Paulo de Sidão, Marcinho e companhia, aquele São Paulo. Como que o São Paulo, com esse investimento que tem, assim, não é uma folha barata, e cara, no papel, nome a nome, é muito melhor que o time de 17, como que esse São Paulo, assim, virou um time tão frágil em casa? A gente viu Mirassol, Vasco, Sport também, né, que conseguiu empatar um dos únicos 3 pontos contra o São Paulo. Em casa, o São Paulo deixando pontos pelo caminho e tendo enorme dificuldade para jogos, entre aspas, tranquilos. Onde você acha que houve essa, assim, ruptura? E na sua visão, o São Paulo escancara com o jogo de ontem que a briga vai ser para se salvar do rebaixamento até o final do campeonato, Fernandão? Sem dúvida, Gabi. Aliás, não é de ontem. Eu já falo isso há 5, 6 rodadas, que eu achava que o São Paulo iria brigar na parte de baixo da tabela, mas que não tinha grande possibilidade no campeonato para qualquer coisa que não fosse acima, né, de uma vaga na Sul-Americana. Mas agora está escancarado que assim, eu respeito as opiniões. Eu não acho que o São Paulo tem um bom elenco, não grande elenco, não tem um bom elenco. Para mim, o elenco do São Paulo é um elenco nota 5,5. Assim. Não adianta achar que Oscar e Lucas vão salvar o time a hora que voltarem, porque são grandes jogadores. Não se esqueçam que tem mais de 34 anos cada um, né? Já estão numa fase descendente da carreira. O Oscar já jogou nessa temporada mais do que ele atuou na China em qualquer temporada completa, lá no período que ele estava no Xangai e na outra equipe. Então, é preocupante demais, demais, demais. 3 derrotas seguidas contra times que não vão brigar pelo título. O Bahia é o melhorzinho deles. O Bahia, 2 vitórias seguidas, ganhou muito bem do Bragabu ontem, mas perdeu do Mirassol e perdeu do Vasco da Gama. E o problema é que vai ter que jogar com esses times fora no segundo turno. E mais, na retomada do campeonato, em julho, o São Paulo tem a sequência de Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino e o Juventude, que está brigando para não cair. Então, assim, o São Paulo vai finalizar o primeiro turno dele do campeonato com pontuação muito baixa. Não vejo qualquer perspectiva de chegar à 10ª colocação, 8ª colocação. Vai brigar totalmente desse jeito. E é assustador, porque, pelo que se desenha, claro que isso pode mudar amanhã, daqui a uma semana, daqui a 10 dias que o time está de folga, né, e com a pressão agora da principal organizada, está parecendo o mesmo desenho de outros anos, que vai esperar voltar de determinada pausa para perder mais 1, 2 jogos para demitir, porque não tem convicção de nada. Apesar que a gente conversava ontem que a gente acha que o São Paulo vai sair no mercado para procurar um treinador, mas se não achar, vai ficar com esse desenho. Então é muito assustadora a situação agora, muito, muito, muito mesmo. É pior que 2017, na minha opinião. É pior, porque os adversários ruins estão ganhando do São Paulo. Os grandes adversários ganham. O São Paulo até competiu. Tomou um gol do Palmeiras aos 50 minutos do segundo tempo só. Né? O jogo contra o Galo empatou 0-0. No jogo contra o Cruzeiro era para ganhar aqui no Morumbi. O Cruzeiro está em cima da tabela e empatou também. Agora vai pegar time que está na parte de cima. Qual São Paulino acredita realmente que o São Paulo, na volta, hoje, falando hoje, no dia 13 de junho, que na volta, Flamengo voltando de um campeonato mundial, São Paulo sem disputar nada e sem ter muita perspectiva, vai ganhar do Flamengo jogando no Maracanã? Não vai, é muito difícil, é muito complicado. Então, só resta esperar, primeiro, uma mudança de comando para uma energia extra que venha para o elenco, porque toda vez que muda treinador, a gente sabe que os jogadores ganham
ganha uma energia extra dentro de campo, e que isso pode acontecer, né? Mas esse time do São Paulo, para mim, respondendo direto e reto, é um elenco nota 5,5 e um time que joga nota 2. Então, é muito pouco e é preocupante a situação. Exato. Posso falar uma e coisa, aí, Gabriel, Renan? rapidinho? Claro, pode. A respeito do que o Fernandão falou, em partes eu discordo. Eu não acho o elenco tão limitado assim. Eu acho que o treinador é mais limitado do que o elenco. Se ele soubesse variar, ele poderia fazer coisas diferentes do que ele faz. Fernandão, não adianta você fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente. Se você fizer sempre a mesma coisa, o resultado normalmente vai ser aquele, certo? Não vai ser um resultado diferente. E é o que acontece com o Zubeldia. Ele não tem variação nenhuma. O conceito dele de futebol, o conceito tático dele de futebol, na minha opinião, é muito limitado. Porque ele poderia variar. Ele poderia variar no jogo contra o Bahia, que você citou. Pô, o Bahia é um time que tem um conceito de jogo muito claro, jogando em casa e fora de casa. Aquele meio de campo que controla o jogo. Pô, vamos colocar um jogador a mais no meio de campo. Vamos ganhar numericamente no meio de campo. Ah, mas nesse jogo eles não jogaram com o Cauli, jogaram com o Ademir. Ademir aberto de um lado, o Pulga aberto do outro. Melhor ainda, a gente vai ter um a mais no meio do campo, a gente numericamente ganha, quem sabe a gente consiga controlar com a posse da bola. Tira o que eles mais gostam de fazer. Jogo de ontem, dava para fazer um 3-4-3, um 3-5-2. Então, ele sempre coloca o mesmo conceito tático com jogadores diferentes. Com jogadores diferentes. E improvisando os jogadores, na maioria das vezes, laterais. Ele, cara, muito da bronca que a torcida tá com o Wendel, passa por ele. Colocar o Wendel em posição errada. Depois o Enzo em posição errada. A torcida pegando no pé do Cédric também passa por isso. Porque o jogador que está naquela posição, inevitavelmente a torcida vai esperar dele que ele faça alguma coisa diferente do que o cara é capaz de fazer. Mesma coisa que chegasse para mim quando eu jogasse, falasse assim, Renan, nós estamos sem o Danilo, sem o Marquinhos, sem o Souza, você vai jogar de 10. Estamos fodidos, irmão. Estamos fodidos. Eu vou jogar mal pra cacete, a torcida vai pegar no meu pé, eu não vou armar uma jogada. É isso que ele estava fazendo com os caras, entendeu? Então, eu acho que a limitação está muito mais no conceito de jogo dele do que propriamente no time. A gente tinha opções ali para fazer um 3 zagueiros, a gente tinha opção para fazer um meio de campo mais povoado e que disputasse melhor, competisse mais no meio de campo. Né? Quando você está limitado das peças que de fato executam aquilo que ele tem como convicção, ele tem que variar. E acho que a limitação é muito mais nisso do que propriamente no elenco. Ah, é um elenco espetacular? Não. Mas eu acho que daria para fazer mais. Com esse monte de lesão, daria para fazer diferente. Se ele faz, porra, eu tentei 3 zagueiros, não deu certo, eu tentei aquilo, não deu certo, tentei aquilo, porra, beleza, Zubeldia, você tentou. Agora ele não tentou, ele não variou. Então, por isso que a minha opinião é que a limitação está muito mais em cima dele do que propriamente do elenco. Saiu caro pro São Paulo, hein? Não, e até outro dia, né? Até outro dia eu falava que esse time, eu não gosto nem de usar uma expressão, mas eu vou mencionar aqui, esse time do Vasco era ruim. Do jeito que estava jogando com o Galera, ia cair para a segunda divisão. O que o Diniz fez nesse time aí é completamente diferente. Você vê os jogadores que não apareciam aparecendo. Você vê jogadores que não tinham tranquilidade para fazer um passe de 10 metros, hoje já fazem. O Diniz faz todo mundo jogar bonito. Incrível. Até o Tietê, que não estava jogando, voltou a jogar. Solta, não Agora, não tem desculpa, o Zubeldia não tem desculpa. Olha a formação que ele entra. Ele entra com jogadores praticamente titulares aí. E agora falar, nós temos que treinar, tudo bem. Então, a qualidade técnica do Lucas é o primordial para essa equipe do São Paulo. Do Oscar é o primordial. Então, se esses dois jogadores não jogarem, não tem São Paulo? Eu não vejo dessa forma, hein? Anotaram a placa? Anotou? Foi um baile, hein? Zé, que time você torce? Eu sou vascaíno, né? Então,
Que é isso? Foi um baile do professor Fernando Diniz ontem no Morumbi, do Vasco. Mérito do Diniz? Foi. Ah, foi. O São Paulo jogou muito mal, mas o Vasco também jogou muito bem. Conseguiu se impor muito bem no Morumbi e o Felipe Coutinho jogando o fino da bola. Fazia futebol tempo que ele não que jogava. o Felipe Coutinho não jogava desse jeito. Eu acho que no Vasco, nessa passagem, ele nunca jogou o tanto que ele jogou ontem no Morumbi. Isso foi uma atuação de gala, assim, dos melhores momentos da história, da carreira do Felipe Coutinho. Jogou demais e tudo deu certo, né? Esse menino Ryan tá jogando muita bola com o Diniz também. O Diniz, ele passa muita confiança pros jogadores. E o time é vertical, né? Aquilo que eles falam, o time vai pra frente, não fica... Não, e você, quando tá a transmissão, ele fala, vai pra frente! Vai pra frente! Né? Ele tá joga o time pra frente. Mas eu quis dizer, diretor, perdão se o senhor me interpretou de maneira equivocada, que Yeah. foi nessa parte, nessa atuação agora no Vasco, que o Felipe Coutinho teve uma atuação que ele nunca tinha tido no Vasco. Com a camisa do Vasco, tanto a primeira passagem Depois quanto a segunda. ter voltado aí. Então foi assim, jogou demais, jogou muita bola, parabéns pro Felipe Coutinho, continua jogando assim, viu, Coutinho? O Diniz, com uma atuação brilhante, como ele tá conseguindo gerenciar esses jogadores, o Ryan, conseguiu recuperar o Ryan, que é um menino que não vinha jogando muito bem, agora começa a jogar também, o Verratti sempre fazendo gols, não importa o treinador. Enfim, o time do Vasco tem bons valores ali que o Diniz está conseguindo transformar em time. Agora, o São Paulo jogou muito mal. Muito mal, não pode. Então, assim, tudo bem, não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, enfim. Mas não pode ficar dependendo desses dois jogadores. Mas, assim, precisa se reorganizar. Existia até aí um bafafá de que o Zubeldia cairia, né? Daqui a pouco a Marina pode falar um pouco melhor aqui pra gente no Gazeta Esportiva, mas assim, um jogo muito abaixo do São Paulo e eu acho que as equipes hoje, tirando assim Palmeiras, Flamengo, né, que sobram um pouquinho aqui no Brasil, sobram um pouquinho, não sobram bastante, as outras, cara, é todo mundo meio igual, assim, o cobertor é curto pra todo mundo, se perde um cara já fica complicado, então assim, vai ser um campeonato brasileiro bastante disputado, na minha opinião. E outra bastante coisa, disputado, Zé, tanto em cima quanto Zé, embaixo. você tem a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco. Você tem ali o Alisson, você tem o Pablo Maia. Quer melhor que isso? Verdade. Quer melhor que isso? Não tem. Então, na realidade, o São Paulo ontem foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Até porque o torcedor, com todo aquele frio que estava ontem, colocou 22 mil pessoas no estádio. Então, não pode, não tem nem desculpa para isso que aconteceu no dia de ontem. Explicar melhor a situação do técnico Zubeldia. Boa noite, Má. O treinador continua no cargo? A gente está sem áudio aqui da Má. Má, daqui a pouquinho eles vão ajustar o seu áudio e você volta para falar sobre esse São Paulo. Vocês acham que tá balançando o Zubeldia de novo no cargo? O quê? Vixe Maria. Bater um ventinho mais forte lá, acho que cai, viu? Pô, mas agora, durante essa pausa, não vai cair, Não, né? agora durante a Marina até daqui a pouco Mas se vai fosse voltar. a hora de cair, seria agora, para ir ter alguém e já... Exatamente. É isso aí. Vai esperar o quê? Passar todo A esse lógica sua tem sentido. Até porque se você tem na cabeça de trocar o treinador, para que esperar 30 dias para trocar o treinador? Eu trocaria, seria se fosse, agora. eu trocaria Agora, se tá todo mundo feliz, contente, ali ficar deixa com ele, aí, fica. toca aí para ver o que vai acontecer até depois dessa pausa aí. Quando o São Paulo voltar da pausa, o São Paulo vai ter jogos complicados. Então, assim, a chance do São Paulo não ter um bom desempenho contra adversários, clássico, contra adversários que têm times melhores que o São Paulo hoje, agora, nesse momento, a chance do São Paulo perder até grande, se você for levar em conta os adversários. Então, é complicado você tomar uma decisão agora, você tem o Mundial parado, um momento que você poderia fazer um movimento de troca de treinador, opta por não fazer e agora vai ter que lidar com essa decisão aí. Isso aí, hein, torcida. Falando um pouquinho da notícia que eu falei no início aí, Zubeldia permanece no São Paulo, hein? Diretoria não tomou nenhuma atitude ainda, depois dessa derrota contra o Vasco, né? Tanto o presidente Casares como o Belmonte estão sendo muito pressionados por conselheiros e a torcida também está em cima, né? Aí a torcida independente falando demais em cima aí desse assunto, pedindo a demissão de Zubeldia. Eu entendo também, eu acho que assim, Zubeldia teve aí 10 dias para treinar o time, para enfrentar o Vasco, e o time entrou como se nunca tivesse jogado junto, encatado em campo, jogou muito mal. Eu acho que não tem jeito, Zubeldia não vai dar jeito nesse São Paulo.
Eu acho que precisa de trocar o treinador para chegar um treinador novo, com ideias novas, renovar aí talvez a esperança de jogadores que não estão sendo usados. Isso ajuda muito, né, no brilho do jogador. Então eu espero que o São Paulo tome uma atitude. Temos aí 45 dias, né, uma pré-temporada aí, uma férias que dá para fazer aí muitos treinamentos, muitas jogadas ensaiadas. A gente precisa de algo que o presidente aí... a gente precisa que o presidente age com muita inteligência agora, né? Se for para trocar, tem que trocar agora. Não adianta esperar esses 45 dias e volta, joga contra o Flamengo, perde, joga contra o Red Bull, perde, aí vai demitir. Aí já no meio de competições, aí vai ser muito complicado. E falando sobre Marcos Antônio, aí Marcos Antônio renova o contrato com o São Paulo, né? A Lazio cedeu o jogador por mais um ano, com a obrigatoriedade de compra, tá? Então, assim, o São Paulo renova com a Lazio, o volante fica mais um ano no São Paulo, e o São Paulo garantiu a permanência aí do volante que estava emprestado pela Lazio da Itália até dia 30 desse mês. Então, o Tricolor conseguiu estender o empréstimo do jogador até junho de 2026 e tem um acordo aí que prevê algumas cláusulas contratuais, tá? Caso o Marcos Antônio atinja um número baixo de jogos na próxima temporada, o clube paulista será obrigado a comprá-lo por 4,2 milhões de euros, que é aproximadamente aí 27 milhões de reais, beleza? Então é isso, o Marcos Antônio tava jogando bem, né? Veio jogando bem depois que o Pablo Maia se machucou, ele tomou conta do meio de campo do São Paulo, jogou bem. No entanto, ele saiu agora machucado, o meio campo aí deu uma degringolada, né? O Pablo Maia voltou de lesão, mas não voltou bem, é normal. 2 lesões muito sérias, 2 cirurgias, até ele pegar novamente ritmo, confiança, leva um tempo, né? Mas o Marcos Antônio, acho que foi uma boa sacada essa renovação de empréstimo, acho que vale muito a pena. Jogador que vinha mostrando aí uma boa evolução no time do São Paulo. E falando de outro jogador aí que o São Paulo tem interesse, tá? Surgiu hoje aí, seguinte, atacante, ponta esquerda, estava, já foi do Fluminense, estava no Bahia, o último time aqui no Brasil. Biel, atacante que está no Sport lá de Portugal, interessa o São Paulo, segundo o blog do São Paulo aí, do Alexandre Zanqueta. Biel, ponta esquerda brasileiro, foi contratado pelo Sport de Portugal no início de 2025 por 6,2 milhões de euros, após se destacar pelo Bahia. No entanto, o jogador não conseguiu se firmar na equipe portuguesa, participando de apenas 7 partidas e somando 111 minutos em campo. Diante dessa dificuldade de adaptação, o Sport avalia emprestá-lo para clube brasileiro na segunda metade do ano, visando o seu desenvolvimento e também para tentar recuperar parte do investimento feito. Então, surgiu aí alguns clubes brasileiros, tá? Entre esses clubes, São Paulo. Segundo informação do jornal português A Bola, Biel está na mira de diversos clubes brasileiros, incluindo São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio. Então, a gente vendo aí quem são os times que estão aí querendo jogador, a gente já pode falar que esse jogador não vai vir para o São Paulo, tá? Não tem como o São Paulo competir com o Botafogo e Atlético Mineiro em questão financeira. Enfim, é um bom atacante, né? Na época do Bahia jogava muito bem, jogador incisivo, muito driblador, rápido, mas o meu medo é ele vir e eu acabar ofuscando um pouco aí a ascensão da garotada, né? Ponto esquerdo ali como o Luca, que é o menino da base, né? A gente tem o Lucas Ferreira, que joga na direita, mas também pode fazer a esquerda. Então, meu único medo é esse, trazer o menino aí, o Biel, e ofuscar os garotos da base que poderiam dar continuidade nessas oportunidades aí que eles vêm tendo e no futuro gerar uma grana para o São Paulo, beleza? Neste sábado eram essas as notícias. Desejo a você aí um bom sábado, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não esqueça, deixa seu like, é importante também. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, beleza? Forte abraço e até mais.